Boa tarde, professor. Me chamo Henrique Ferreira da Silva, sou um dos alunos, né, que fez o projeto e está aqui para apresentar. Antes de começar a mostrar o projeto em si, etc., eu gostaria de deixar uma observação importante. É bem provável que em toda a gravação, se eu me vejo olhando meio que para cima, é por causa que a minha webcam, ela está aqui, só que o meu monitor ele fica para cima. Aí eu tenho que ficar olhando para cima para ver o monitor. Eu não consegui deixar o webcam em cima, porque senão se eu ia ficar me vendo de cima, assim, aí acho que não seria agradável. Então é por isso que a webcam tá aqui e eu vou ficar olhando para cima. Tá. Compartilhando a tela. Compartilhar a tela inteira. Acredito que esteja dando para ver. Primeiro, vamos começar mostrando o código funcionando. Acredito que seja mais interessante dessa forma. Vou dar um zoom aqui, para ficar mais legível. E bom, ao começar a execução, vamos cair aqui, né? Bem-vindo ao sistema de gerenciamento de biblioteca. Sim, o meu projeto é um sistema de gerenciamento de biblioteca. Acabei esquecendo de explicar no início. Então, vamos ter o menu principal. Clicando 0, a gente vai sair, né, da instrução. Clicando 1, a gente vai cadastrar um novo leitor nessa biblioteca. 2, vamos remover esse leitor cadastrado. 3, a gente vai cadastrar uma publicação, né, seja um livro ou uma monografia. 4, a gente vai remover a publicação cadastrada do sistema, né, do acervo da biblioteca. O 5, a gente vai emprestar uma publicação para um leitor. O 6, a gente vai devolver a publicação à biblioteca. 7, quitar a dívida de um leitor, porque o meu sistema ele tem a questão de multas e etc. por atraso. O 8, ele vai listar todo o acervo da biblioteca. 9, vai listar todos os leitores cadastrados no sistema da biblioteca. E 10, vai limpar o terminal. Isso aqui eu coloquei para ficar mais interessante, né, para não ficar muito poluído e etc. E bom, vamos lá, testando, né? Primeiro vamos começar com 0, para sair. Obrigado e volte sempre. A fazer isso aqui, o programa se encerra. Vamos iniciar, né? Agora vamos fazer os testes. Bom, vamos primeiro começando a cadastrar um leitor, né? Por questões de didática, eu vou colocar uns. Ops, perdão. Acabei de colocar o nome primeiro. Por questão de data, eu vou colocar algumas coisas curtas, por exemplo, vou colocar logo o meu nome aqui. CPF, em vez de colocar um CPF inteiro, eu vou colocar algo curto, só para não ter que ficar digitando o CPF inteiro. Mas eu poderia colocar um sistema de validação, né, que permita apenas um CPF válido, mas eu preferi não por questões de didática. Então, 52, pronto. Fui cadastrado com sucesso. Vou limpar aqui o terminal. Agora, caso eu queira, eu posso clicar aqui em 9 e vou limpar. Ele está, né, todos os leitores cadastrados. Já tem lá meu nome e o CPF. Vou cadastrar só mais um leitor, só para ficar legal. Vou colocar o senhor. Vou colocar um 53, fica mais fácil. Limpar o terminal e vamos listar aqui. Pronto. Posso colocar o nome inteiro, se eu quiser, o nome completo, no CPF completo, mas só por questão de dados vou colocar algo curto. E vamos fazer mais testes. Vamos testar logo remover leitor cadastrado. Eu coloco aqui o CPF do leitor. Vou me remover. O 52 sou eu, leitor removido do sistema. Agora, se eu tentar listar, não estou mais aqui. E se eu tentar remover um leitor que não está cadastrado, não sou um 00, não cadastrei alguém com esse CPF, leitor não encontrado no sistema e permanece o senhor cadastrado. Agora, vamos cadastrar uma publicação. Primeiro você diz o tipo, né? Se era um livro ou uma monografia, vou dizer que é um livro. O nome da publicação, vou colocar, sei lá, Don Quixote. A data que foi publicada é muito antiga, não lembro, vou dizer que foi, sei lá, 1912. Código, vou colocar 1, 2, 3, né, para ficar mais fácil de lembrar. E autor, acho que é Miguel de Cervantes, né, mas, sei lá, vou botar Miguel. Pronto. Don Quixote cadastrado com sucesso. Vou limpar aqui o terminal. Agora, vou listar o acervo. Listando o acervo, antes apareceria vazio, né, acho que seria até interessante ter mostrado antes. Mas aqui, acervo completo. Aí aparece lá o código, 1, 2, 3, título Don Quixote, ano 1912, status disponível. Ou seja, ele não foi alugado por ninguém, né? Emprestado a ninguém. Vamos cadastrar mais uma publicação.
Na verdade, vamos remover essa publicação que eu acabei de cadastrar, né, para testar. Aqui, 1, 2, 3. Publicação removida do acervo. Se eu tentar aqui, ó, está o acervo está vazio. Agora vamos começar os testes de verdade. Vou me cadastrar de volta. Ops, mesmo erro cometi. Eu não coloquei esse tipo de validação justamente para questão de didática mesmo. Poderia ter colocado garantir que o nome fosse um nome de fato, né? E não números, que foi nesse caso, só que eu preferi não fazer por questões de didática, etc. Para não ficar muito chato. Mas posso fazer esse upgrade no futuro. Deixa eu só corrigir isso, né? CPF no caso ficou como um nome. Pronto. Vou corrigir isso aqui rapidinho. Pronto, se eu ainda está aqui, deixa eu me cadastrar correto dessa vez. Meu nome é Henrique, isso é 2. Estou aqui certinho? Estou. Assim, uma verificação importante, se eu tentar cadastrar, sei lá, um Pedro, e colocar o mesmo CPF, ele vai dizer que eu já estou, já tem uma pessoa com esse CPF cadastrado, né? Eu aproveito e já coloco o nome para ficar mais elegante. Ele já mostra quem é o dono desse CPF. Agora eu vou cadastrar duas publicações, vou botar um livro, o nome vai ser Don Quixote Novo, a data vai ser 1912, vou botar lá como é que tem colocado, 1, 2, 3. Vou botar Miguel aqui. Pronto. Agora, vou novamente cadastrar uma publicação. Colocar um outro livro. Deixa eu pensar aqui. Sei lá, Batata. Livro da Batata. 2000. Código vai ser 456, né? Pra ficar mais fácil lembrar. E o autor foi eu. Pronto. Vou limpar aqui o terminal. Agora eu tenho, por estar aqui, os editores e o acervo. Pronto, tudo certinho. Agora, vamos só por questões de teste, vamos remover a publicação cadastrada. Eu já mostrei, né, removendo uma publicação que existe, mas vou colocar um código de uma que não existe aqui. Publicação não encontrada no acervo. Tem essa verificação, que é importante mostrar. E agora, uma das coisas mais interessantes, vamos emprestar uma publicação. Primeiro você passa o CPF do leitor, no caso vou colocar o meu, e eu dei o código da publicação, 1, 2, 3. Aqui é algo que eu vou mostrar com mais detalhes depois, mas aqui eu deixo a questão do usuário escolher a multa, que é o padrão de projeto Strategy. Aqui você pode escolher a multa padrão e a multa premium. Colocaria aqui a multa premium, que no caso, aqui temos os dias, ou seja, após 14 dias, né, e após 14 dias a gente vai ter a começar a aplicar a multa de R$ 1,27 por dia e R$ 2,07 por dia se for a multa premium. Aí a pessoa, né, o dono do sistema que estiver utilizando pode escolher para aquele eleitor em específico qual multa aplicar. Ele pode também criar várias multas diferentes, definir prazos diferentes, tipo, aquele usuário, vamos dizer, aquele usuário master, ele pode devolver o livro em um mês sem pagar multa. Só que se ele atrasar, ele vai pagar R$ 3 como compensação, ou até mesmo mais barato, R$ 1. Isso eu deixo a critério né, de quem estiver executando, né? Vou colocar aqui prêmio. Pronto, foi cadastrado com sucesso. Agora, uma coisa muito interessante, se você clicar para listar o acervo, ó, Don Quixote, status emprestado, ele não fica mais disponível. Isso é muito legal porque aí a pessoa que estiver executando o sistema vai ter um controle, né, de quem de status de disponibilidade, né, se o livro está emprestado, se ele não está e etc. Agora eu vou tentar emprestar o livro do senhor. 53. Código de aplicação 123, ou seja, é o mesmo livro que eu já me emprestei, né, emprestei outra pessoa. E vou colocar aqui prêmio também. Essa publicação está atualmente emprestada. Consulta a disponibilidade ou tento novamente mais tarde. Só para mostrar a verificação, né, que funciona, você não consegue emprestar um mesmo livro para duas pessoas. Agora, é uma coisa extremamente interessante que eu vou mostrar em duas formas diferentes. É a questão de devolver uma publicação. Você informa o CPF do leitor, no caso sou eu, né, que estou com a publicação, e informa o código da publicação.
Agora é aqui a questão da data. A data eu coloquei ela em dias. Toda vez que você pega um livro, ele registra a data do seu computador. Então, no caso, como hoje é dia 16 do 11, ele registrou 16 do 11. Aí, 14 dias seria dia 30 do 11. Então, se eu entregar depois disso, eu já vou começar a pagar multa. Então, vamos dizer que eu entreguei no dia 27 do 11 de 2025. Publicação devolvida com sucesso. Agora, vamos fazer em tese, né? Ele não deveria ter aplicado multa. Vamos testar se ele se ele aplicou a multa, né? Vou novamente tentar emprestar o mesmo livro a mim. Ops, essa mensagem. Eu tô aqui, não me apague não. Só um momento. Perdão, professor, voltei. Aconteceu os imprevistos. Tá, continuando aqui a questão. Retomando o foco, vou tentar novamente emprestar um livro a mim. O mesmo livro. Publicação emprestada com sucesso. Pronto, perfeito. Não foi aplicado multa. O senhor já vai entender. Agora, eu vou devolver novamente a publicação. Vou colocar o meu CPF, 1, 2, 3 e a data. Como eu expliquei, é 14 dias. Então, vou colocar que eu devolvi, sei lá, endoidei e vou devolver só em janeiro de 2026. Publicação devolvida, perfeito. Agora, eu, de novo, vou tentar me emprestar o livro. Eu quero, de novo, pegar o livro na biblioteca. A multa prêmio. Bloqueado. O leitor possui uma dívida de R$ 64,17. Paga a dívida para fazer novos empréstimos. Ele tem, o sistema ele tem uma verificação. Como eu expliquei, ele tem um sistema de multa, que toda vez que o usuário ele atrasa, ou seja, ele passa dos 14 dias, ele começa a contar uma multa diária. Isso significa dizer que quanto mais atrasado, mais vai ser a multa. Aí a multa se acumula e ele faz com que o eleitor não consiga emprestar, pegar um livro, né, novamente com a biblioteca enquanto ele tiver uma multa pendente, ou seja, quando ele estiver devendo a biblioteca. Agora, deixa eu limpar o terminal. E tem a opção 7, que é efetivamente quitar a dívida. Eu não elaborei muita coisa, eu não fiz algo muito elegante nessa questão de quitar a dívida, porque não era um dos meus objetivos. Coloquei porque eu queria adicionar essa funcionalidade de bloquear o leitor que está devendo, né? Aí eu tinha que fazer essa questão de quitar a dívida, porque senão, depois que o usuário devolvesse uma vez o livro atrasado, ele nunca mais ia conseguir pegar novamente, né? Então, eu vou quitar aqui a dívida do leitor. Passo o CPF dele e o valor do pagamento, botar R$ 80. Processado com sucesso, e se eu quiser, eu já posso emprestar novamente a publicação a ele. Vamos testar só para nível de conhecimento. Emprestado com sucesso, antes eu não conseguia. Agora, deixa eu devolver o livro para mostrar uma última coisa ao senhor. 152, 123, data de evolução, dia 27 de 11 de 2025. Resolvido com sucesso. Limpar o terminal e mostrar o acervo. O status ele volta a ficar disponível novamente. E pronto, acredito que eu consegui mostrar quase todas as funcionalidades, não consegui mostrar todos os casos de erro, né, para mostrar toda a validação que eu fiz, porque senão vai ficar muito grande, eu acredito que não seja muito elegante, mas caso seja necessário, o senhor pode me dar um toque aí, eu passo novamente, ou o senhor consegue estar verificando no código, na parte de gerenciador de serviços. Agora vamos lá. Agora vamos mostrar aqui, ó. Acredito que o senhor já esteja conseguindo ver, esse foi o diagrama de classe. Eu, primeiramente, já gostaria de pedir desculpas, professor, porque infelizmente eu não consegui fazer aqueles ajustes que o senhor falou, que eu conversei com você em sala. Sala não, perdão, na sala do senhor.
Eu fui lá, né, que eu tentei conversar com o senhor, eu não consegui fazer os ajustes necessários, por causa que o Asta, ele tem um sistema de licença. Aí ele deixou que eu utilizasse, acho que foi por 2 semanas, só que depois ele não deixou mexer mais. Aí eu tentei modificar, só que ele não deixou entrar, eu tentei baixar o modelo estudante, etc, só que ele não permite. Aí eu deixei assim mesmo, infelizmente já tô com prazo curto, né? Então, mas aqui, ó, esse negócio de Creator foi aquele que eu conheci o senhor, era para ter colocado model, já que ele está ligado aos models, publicação, né, tal. A questão também, disso aqui eu queria ter mostrado ao senhor, como eu expliquei lá, o gerenciador de serviço, perdão, isso aqui é de dependência, não foi? Mas no caso era para ser de implementação, que o gerenciador de serviço implementa, né? O contrato, e a mesma coisa o gerenciador de fachada. Eu queria também mostrar essa questão aqui do que não dava para aplicar mais de dois implementação em numa única classe, ficava dando erro no Asta. Mas infelizmente não vou conseguir mostrar. É, mas de forma resumida aqui temos a biblioteca, ele está ligado, né, ao gerenciador de serviço, né, aquele que controla tudo, uma relação 1 para 1. O gerenciador, o sistema, né, digamos assim, tem uma biblioteca e biblioteca no sistema. É, o gerenciador de serviço, eles utilizam, né, as duas interfaces do iLeitor repositório e a publicação repositório, como o senhor consegue, vai verificar daqui a pouco, eu vou mostrar. E o leitor repositório e a publicação repositório, eles realizam, né, eles implementam essa interface, cumpre o contrato, digamos assim, implementa da forma que bem desejar. Aí temos a interface aqui, né, do gerenciador de serviços. Aí aqui temos o gerenciador fachada, né, que já é um dos padrões de projeto que eu vou mostrar com mais detalhe daqui a pouco. Temos o Avio, né, que seria, no caso, a fronteira, o boundary, se não me engano, em UML. Aqui temos leitor, pessoa, né, no caso, pessoa é uma classe abstrata, ele tem dois fios, autor e leitor. Leitor, ele está ligado a empréstimo, né, porque empréstimo contém o leitor, assim como ele também contém a publicação, de certa forma, só que a relação de empréstimo e leitor é muito mais forte. Também temos a classe abstrata publicação, que ela tem livro, monografia, concílias. Temos aqui o cálculo multifactory, assim como publicação factory, o pessoa factory, que também estão todos ligados à interface e etc. Tem mais detalhes aqui, mas eu acredito que seja mais elegante mostrar no código. Antes de mostrar os padrões de projeto, não, deixa isso aqui para o final, vamos mostrar o padrão de projeto. Vamos lá, eu implementei 4 padrões de projeto mais um MVC. Primeiramente, vamos começar com o MVC. Aqui a gente já consegue ver a interface usuário, que seria view. Aqui as entidades seria toda os modos, né, como autor, biblioteca, empréstimo, leitor, livro. Também temos os controllers, que seria o gerenciador de serviço, gerenciador de fachada, os repositórios também, que também conta como controller, já que ele guarda dados, movimenta os dados, etc. E basicamente isso, o MVC. Agora eu vou mostrar o Facade. Aqui, ó, gerenciador de fachada. Como o próprio nome fala, ele é uma fachada. Por quê? Porque ele não faz nada. Ó, ele literalmente não faz nada. A função dele é delegar a função para os outros. Então, o interface usuário, ele tem, né, a questão da fachada aqui, aí ele pega e diz, olha, gerenciador fachada, né? Cadastra um leitor aqui, aí ele passa os dados, né, do leitor. Aí eu passo para o gerenciador fachada, o gerenciador fachada diz, rapaz, eu não sei cadastrar um leitor, mas, né, eu sei quem sabe. Então ele pega e delega para o serviço, que nesse caso é a interface, né, do gestor de serviços, etc. Aí basicamente isso. O gestor fachada é, ele não faz algo em específico, ele não tem lógica, ele só delega a função para os responsáveis. Por exemplo, eu quero pegar um dado. Ele não sabe fazer isso, mas ele sabe quem pega o dado. Eu quero cadastrar um leitor. Ele também não sabe fazer isso, mas ele sabe quem sabe. Então, ele passa o que deve ser feito. De forma resumida, seria isso. Agora eu quero mostrar. Não, deixa aberto aqui. Vou mostrar o Factory Method. Ele. Aqui, ó. Factory Method.
tem três, né? O cálculo multifactor, pessoa factor e publicação factor. O que é isso? Ele basicamente, o Fabric ele fica responsável por criar objetos. Porque toda vez que você quer criar um objeto, você chega lá, coloca o tipo, né? Vamos supor, pessoa, aí Henrique, recebe, Nil, pessoa, eu passo lá as informações se tiver as informações. Se tiver implementado, né? Só que isso pode não ficar muito legal, principalmente se o seu projeto precisar instanciar muitas vezes, aí você fica toda vez lá, pessoa, é, leitor e etc. Então, o Factory Method, ele resume tudo isso. Vou mostrar aqui na prática, vai ficar mais elegante. Todos esses três aqui, eles são utilizados no interface usuário, até porque só a interface, né, que cria os objetos, não tem para que outro criar. Aqui, ó. Publicação publi, né? É uma publicação. Aí ele chama a publicação factory. Aí ele cria a publicação. Ele passa o tipo, o nome, a data, o código. E uma coisa elegante aqui, ó, que ele chama o outro, porque publicação, ele tem um objeto tipo autor. Então, aí eu já crio aqui dentro mesmo. Para não ter que criar fora e depois passar aqui dentro, eu já criei aqui dentro mesmo. Que é a publicação, ela chama publicação factory, ele cria a publicação. Vou mostrar aqui, ó. E que eu criar a publicação. Você passa os parâmetros, aí ele verifica. É um livro? É. Então retorna new livro tal. É uma monografia? É. Então retorna monografia tal. Não é nenhum dos dois? Então é incorreto, porque nesse caso aqui só tem dois. Mas se eu quisesse botar, sei lá, um livro premium, um livro diferente, sei lá, eu poderia colocar aqui e colocar os parâmetros que ele recebe, tranquilo, normal. É que ele recebe, né? Tipo, nome, data, código, aí ele precisa receber o autor. Aí eu já criei aqui dentro, pessoa fact. Pessoa fact, ele pode ser a mesma coisa, né? Passa os tipos. Aí ele pode ser leitor, autor, e se não for nenhum desses dois, retorna um argumento exception. Aí basicamente está aqui. Agora eu vou falar do repository. O repository, ele é basicamente o seguinte, como o próprio nome já fala, né, se a gente traduzir isso para o português, seria algo como repositório. Ele serve para guardar todo tipo de dado, principalmente de algo em específico, né, caso dependa do seu projeto. No meu caso, eu criei dois tipos, que é aquele que guarda todos os dados referentes ao acervo da biblioteca, ou seja, todas as publicações, livro, monografia, o que tiver, e aquele que guarda todos os leitores. Ele guarda todos os leitores, né, os leitores cadastrados no sistema, e etc. Por que isso é legal? Porque ele centraliza as informações em repositórios específicos, porque, eu quero acessar os leitores. Opa, já sei onde é. É aqui. Cadê? Repository, a leitor repository. Tá aqui. No caso, isso aqui é a interface, né? Perdão. Tá aqui. Eu quero encontrar a publicação. Já sei onde tá, porque eu guardei um repositório, né? Então, tá aqui. E ainda mais elegante que isso é que além de guardar as informações, né, de algum objeto específico, etc., ele é muito interessante porque se eu guardo todos os objetos do tipo leitor, né, se eu guardo todos os leitores, então quem vai ter a responsabilidade de encontrar um leitor caso eu precise? Ele. Justamente aqui, ó. O leitor, ele tem a lista, né, o dicionário, perdão, que ele guarda pelo string, que seria o CPF, e o leitor, o objeto do tipo leitor. Encontrar leitor, eu passo CPF, ele verifica, né? Olha, pegue as chaves, né, e verifique. A chave é o CPF, né, ele verifica e se ele encontrar, ele retorna o leitor que está cadastrado nessa chave, né, o valor, se a gente fosse falar como Python. Caso contrário, retorne nulo. Ou seja, ele encontra o leitor, ele adiciona o leitor, né, já que é ele que guarda informações, ele remove o leitor, porque é ele que guarda informações, e ele que retorna toda a lista de leitores aqui, justamente para a questão do código. Lembra que na parte da execução não clicava 9, aí ele aparecia todos os leitores cadastrados? Basicamente isso. Ele que retorna. Na verdade, para ficar mais claro, né? Ele retorna, só que ele retorna pro pro gerenciador de serviços, aqui ó, lá embaixo. Aqui ó. Ele chama o leitor repository, aí ele pega todos os leitores e depois disso,
o interface, o interface usuário, ele pega e coloca lá naquele formatozinho bonitinho. Porque, não sei se o senhor lembra, deixa eu puxar aqui, o interface usuário, ele não tem um leitor repositório, ele não conhece, mas mesmo assim ele consegue pegar a lista. Por quê? Porque ele conhece o gerenciador de serviço, né, que no caso aqui é o fachada. Ele conhece o gerenciador de fachada, e o fachada conhece o repositório, aí o repositório consegue pegar essa lista. Aí basicamente fica nessa sequência. Só que aí o interface usuário não conhece o repositórios. Tanto que ele nem consegue mexer lá. Se ele tentar fazer alguma coisa, tentar mexer, pegar algum específico direto, ele não consegue. Depois repositório. Deixa eu fechar aqui. Aí pronto. Basicamente os repositórios são isso. E por último, né, que eu já falei dos três, agora eu vou falar do último, quarto, que é o strategy. O strategy, vou abrir aqui o interface usuário para mostrar. Foi justamente aquela questão que eu mostrei no código, quando eu estava mostrando, né, o trabalho em si. Que é quando ele, aqui, ó, devolvia, quando ele pegava uma publicação. Eu vou abrir aqui o empréstimo também. E eu vou abrir. Acho que nem precisa abrir os strategies em si. Mas eu vou abrir um, só para. Pronto. Aqui na interface do usuário, como o senhor lembra quando eu estava executando, eu escolhia a multa, né? Eu perguntava a multa, e o usuário escolhia padrão ou prêmio. Ao escolher isso, ele cria um objeto, né, do tipo em questão, ou seja, se vai ser uma multa prêmio strategy ou se vai ser uma multa padrão strategy, que pode ser outros tipos, caso o usuário, né, a pessoa que tiver no sistema, ele queira, caso ele queira, como eu falei, né, criar uma multa padrão, sei lá, que seja mais barata, ou algo assim, ou um prazo maior, ele pode muito bem fazer sem problemas. Ou caso ele queira, a multa premium agora não é mais 2,7, agora ela recebeu um desconto, ela tá por R$ 1, aí você só diminui aqui, ou, eu quero que seja 21 dias, diminui aqui, e etc. Ou você cria uma própria multa em específico. Mas aqui, ó, por exemplo, o multa premium, ele herda não, perdão, ele cumpre o contrato do iCalculum Multi-Strategy, ou seja, ele vai ter uma taxa diária, vai ter um prazo, que aí você pode determinar, e eu não deixei como padrão, por causa, justamente para deixar algo dinâmico, porque se ele quiser, eu quero que seja 21 dias, só vim aqui mudar, tá ligado? Porque se eu deixar, eu poderia deixar como padrão, porque tanto o multa padrão quanto a prêmio, ela tem 14 dias, então eu poderia tirar isso aqui e deixar como padrão 14 dias. Só que eu prefiro não fazer isso, para deixar mais elegante na questão de dinâmica, etc., que possa ser mudado depois. Ambos vai ter um calcular, porque isso aqui está definido no contrato, que ele pega os dias totais, né? Dias para mutar é uma função matemática, né? Que ele pega, vamos supor, se são 14 dias o limite, ele passou 21 dias, então ele tira esses 14 e são 7 dias de atraso, porque senão ele contaria os 21 dias todo, né? E seria injusto. Aí ele pega os dias que deu e multiplica pela taxa diária, que é 2,7 nesse caso, né? Perdão, 2,07. Aí o empréstimo, toda vez que ele é criado, ó, toda vez que ele é criado, ele tem a publicação, né? Como eu mostrei lá no ML, ele tem o leitor, como eu mostrei no ML, e tanto que ele conhece aqui, ó, publicação emprestada, publicação, leitor de empréstimo, leitor tal. E ele tem também o iCálculo Multi-Strategy. Ou seja, toda vez. Perdão, deixa eu só mostrar aqui para o senhor, que eu acho que vai ser 10 vezes melhor. Aqui, ó. Quando você empresta a publicação. Empresta a publicação, ele faz todas as verificações. Ele marca como emprestado. E aqui, ó. Empréstimo, novo empréstimo, recebe new empréstimo. Aí o novo strat. Esse novo strat foi tirado de onde, justamente? Foi tirado justamente aqui, ó. Quando ele passa, ele cria. Aí ele passa para o empréstimo à publicação, aí ele diz qual foi a estratégia escolhida. O usuário escolheu aqui, ele escolheu a prima. Ele passa aqui o empréstimo à publicação, o publicação recebe e passa isso aqui para o objeto, né, empréstimo. Ou seja, ele cria o objeto empréstimo com aquela multa. É por isso que vai ficar sempre registrado, já está cravado. Quando você decide a multa, vai ser aquela. É basicamente isso, mas ele tem essa dinâmica de qualquer empréstimo que for feito, ele pode, aquele empréstimo é multa padrão, aquele empréstimo é multa prêmio,
aquele outro empréstimo são muito diferentes. Ele pode fazer como bem entender. Eu acho isso bem interessante. Acredito que seja, pelo menos. E é basicamente isso. Aí o Stretch ele permite essa mudança, essa dinâmica que você pode fazer como você bem entender. Outra coisa interessante que eu fiz aqui é a documentação. Acredito que eu fiz toda a documentação do código, a menos que eu tenha esquecido alguma parte. Espero que não. E por último, para finalizar, perdão, professor, eu gostei de pedir perdão por causa que eu pensei em fazer um roteirozinho. Para eu não ter que ficar perdido, né? Que algumas vezes você vai perceber que eu fico pensando, porque eu fico pensando em qual é a próxima que eu tenho que apresentar. Aí eu queria ter feito no roteiro. Só que para eu não ficar, tipo, olhando pro lado, algo assim, ficando parado lendo, aí eu preferi só fazer o que eu lembrei em mente, né? E como se eu disse que eu acho que nem podia, né? Mas é isso. E para finalizar, eu vou mandar aqui o link do GitHub, aí ficou dividido da seguinte forma. Tem o ML aqui, né? Aí você clica aqui, já consegue abrir tudo bonitinho. Aí também tem o Readme. Não verifica aqui no preview porque ele fica bugado, não sei por quê. Mas tenta verificar aqui no código, que foi justamente aquele que a gente começou em contar lá na sala do senhor. Eu coloquei entities, aí eu coloquei todas as classes, né, biblioteca, pessoa, leitor, e coloquei todos os parâmetros dele. Tanto o nome que eu coloquei, quanto o tipo. E tem todos aqui, viu? Controles, entes, tá todos aqui. Aí eu deixei aqui bonitinho, tal. E por último, o código fonte. Eu não consegui porque, perdão, eu não sei muito mexer ainda no GitHub. Eu pretendo estudar justamente isso agora nessas férias, que vai ser um pouco longa. Pretendo dominar a questão do GitHub porque eu mal utilizo por enquanto, né? Porque eu ainda não tenho um portfólio e tal. Aí eu vou montar nessas férias. Aqui, ó, trabalho de PO Zip. O seu vai clicar aqui, aí o seu vai ter que estar baixando. Ao baixar, vai ter a questão do zip, né? Aqui, ó, vai baixar basicamente isso, aí pronto. Aí vai clicar em projetinho de PO, clica aqui e vai ter todo o código-fonte. Ah, view, tá aqui, repositórios, estão todos aqui, código-fonte, né, .cs, effect method, todos aqui. Aí, basicamente, o código-fonte todinho tá nesse zip. Aí o seu baixa, abre e tal. Como eu tentei colocar tipo todos aqui bonitinhos separados, só que eu não estava conseguindo. Aí eu preferi deixar assim mesmo. Mas caso seja necessário, né, fazer dessa forma, aí o senhor me avisa, eu faço o ajuste, beleza? Peço desculpa novamente. E acredito que seja isso. Eu espero não ter esquecido nada, mas esqueci, tem que para baixo. Eu espero não ter esquecido nada. Eu acredito que eu apresentei tudo que tinha que ser feito, né? Mostrei o código funcionando, mostrei os 4 padrões de projeto e etc. Mostrei a questão do ML, né? Dei uma explicada básica e disponibilizei tudo certinho aqui, mostrei para o senhor. Acho que foi tudo. Mas qualquer coisa, né? Qualquer dúvida, faltou qualquer coisa, você me avisa, porque aí eu rapidinho vou lá e dou o ajuste, beleza? Então, basicamente é isso. Muito obrigado, né, pela atenção, muito obrigado é, pela atenção. E é isso. Eu vou encerrando aqui em 3, 2, 1.